Olá, eu sou Noemi Carneiro e você que ama a palavra de Deus, seja muito bem-vindo a esse canal. Estamos estudando o livro de Atos, quase terminando. Hoje nós vamos ler uma parte de Atos, o capítulo 27. Eu vou ler primeiro e depois nós vamos contar essa história. Versículo 1 diz assim: Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Cilícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu os conselhos do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois
nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Muito bem, nós lemos um capítulo interessante, um capítulo que narra uma história dramática. Um navio levando 276 pessoas. Agora enfrenta uma tempestade terrível. Mas o texto inicia dizendo que chegou a hora de Paulo viajar para Roma. Lembra que ele estava lá com Festo e pediu que fosse julgado por César? Então, nenhum julgamento formal do apóstolo tinha acontecido ainda. E, sem dúvidas, ele já estava cansado da oposição dos judeus, desculpa, como vimos, e ficou 2 anos na prisão em Cesareia e comparecia diante dos governadores, e lembremos então que ele tinha solicitado esse julgamento, né, perante a corte imperial. Então, Lucas, a pessoa que historiou esse livro de Atos, e Aristarco, um cristão de Tessalônica, eles tiveram o privilégio de acompanhar Paulo nessa viagem. E o que aconteceu nessa viagem? Aconteceu que Paulo foi entregue aos cuidados de um centurião chamado Júlio. Esse centurião era da guarda imperial e era um soldado, um oficial, que em todas as ocasiões tratou o apóstolo Paulo com muita consideração, com muita gentileza. Então, ele determinou que Paulo deveria ser enviado juntamente, foi determinado que Paulo deveria ser enviado a Roma juntamente com alguns outros presos. Então, naquele navio que Paulo estava, com essa gentarada, muitos provavelmente poderiam ter apelado para César também, para ser julgado lá. Então, eles foram nesse navio como prisioneiros, né? Então, eles foram pelo mar até a Itália. O texto diz: embarcando nós, diz Lucas, né, em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, esse cara que tratou Paulo com muita dignidade, deu permissão que Paulo recebesse, ou que Paulo visitasse alguns amigos que ele tinha ali e que esses amigos cuidassem de Paulo. Não sei que cuidados seriam esses, talvez com alimentação, talvez cuidados físicos, né, com Paulo. Então o texto continua dizendo que, partindo de Sidom, eles foram forçados a navegar por baixo de Chipre. Nós podemos pegar um mapa, como tem geralmente na Bíblia, e fazer o acompanhamento aí dessa viagem, que é um pouco difícil para a gente entender essa geografia, que não é do nosso conhecimento, que era a geografia da época, né? Mas o texto diz que eles, partindo de Sidom, foram forçados a navegar por baixo de Chipre. Por quê? Pois os ventos eram contrários. E então navegaram para Mirra, uma cidade da Lícia. Então aqui o centurião teve seus prisioneiros transferidos de um navio alexandrino para outro navio para uma rota que seria para a Itália. E nesse navio, após eles deixarem Mirra, essa cidade, o centurião teve sob o comando do centurião, esses prisioneiros foram transferidos de navio, digamos assim. E nesse navio, por muitos dias, eles navegaram vagarosamente. Por quê? Porque o clima era desfavorável. Começa aqui, então, essa história trágica, né? Mas, enfim, eles navegando chegaram em segurança a um lugar chamado Bons Portos. O que acontece é que o inverno estava chegando, estava próximo, e navegar no inverno era muito perigoso, então se tornou uma questão muito séria. E eles, na verdade, deveriam permanecer nesse lugar, em Bons Portos, durante o inverno, ou então, né, eles deveriam procurar algum outro porto melhor. Então, o que acontece aqui é que Paulo, ele se levanta e ele fala
interessante que ele fala com o proprietário do navio, ele fala com um centurião e ele fala com toda a tripulação. Paulo era um homem muito interessante, né? Ele fazia um enfrentamento tremendo. Não ligou que esses aí eram os grandes lá no navio agora, né? Então ele aconselha esse povo, né? Ele dirige e age como se ele fosse realmente um mestre do navio, mas ele já tinha viajado várias vezes e ele sabia dessas dificuldades, né? Então, o que ele faz? Ele aconselha que não saiam, que fiquem onde estão, ele adverte o quê? Que iriam se encontrar com um clima muito violento e que se aventurassem para ir para o alto mar e aconteceria muito prejuízo para o navio, para a carga e as pessoas ali do navio estariam em risco. Todos estariam em risco, né? Mas o que aconteceu? O dono do navio, o mestre, o centurião, aquele pessoal todo, mal deu bola, né? Nem deu bola para o que Paulo falou e se deixaram levar, então, por essas circunstâncias e não pela fé, digamos assim, né? Como era o caso de Paulo. Então, eles desejavam correr o risco para buscar um porto, digamos assim, mais cômodo, né? Por conta dessa questão do inverno. E o centurião, então, pensou assim, já que vocês querem assim, então assim será feito. Então, ninguém quis ouvir Paulo, então foi resolvido pela maioria, né, que eles deveriam deixar bons portos, aquele lugar, e navegar para um lugar chamado Fenícia, como um porto mais seguro para o inverno. Mas o que acontece é que o vento mudou neste exato momento. Tudo parecia estar favorável. Por isso a decisão daquele pessoal, né? Do marinheiro, do dono do navio, etc. e tal. Esse vento que veio do sul soprou brandamente e eles estavam otimistas, né? Mas eles, de repente, se deram de frente com um vento muito, mas muito forte. Eles mal contornaram, o texto aqui diz, o cabo Matala, uma distância de apenas 4 ou 5 milhas, e aí veio esse vento da costa e pegou esse navio e lançou esse navio de tal maneira que já não era possível para o cara que estava timoneiro, né, manter esse navio em curso. E como observou Lucas aqui na descrição, ele disse assim que o navio ficou à toa, sabe? Ficou à deriva, sem rumo. Eles foram obrigados, né, a se soltarem e serem levados pelo vento. Mas a nossa preocupação aqui é com Paulo e esse homem de fé. E agora? O que estava passando, será, pela cabeça desse homem, né? De não terem dado ouvidos para ele e de repente darem de frente, né, com essa tempestade. O historiador aqui, ele conta esse relato, um relato muito preciso sobre a violência dessa tempestade, tremenda. E então, após terem deixado, né, essa ilha, a violência da tempestade continuou tão grande, e ele disse assim, e não aparecendo sol por muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvamento. Já imaginou? Agora não tinha mais jeito. Esse navio, essa tempestade, essa ventania, o navio à deriva, né, jogado de um lado para o outro, e todos no navio estavam tão amedrontados que o historiador diz aqui que no coração deles não tinha mais nenhuma esperança de salvamento.
O texto diz também que eles já estavam há muitos dias, cerca de 15 dias, sem comer, porque eles tinham preocupação que a comida ia acabar. Então imagina o desânimo desse pessoal, o medo e o desespero. E sabe o que aconteceu? Paulo, vendo tudo aquilo, o texto diz, o texto que nós lemos diz: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Senhores, vocês deveriam ter aceitado as minhas palavras, aquilo que eu falei, o meu conselho, e não partir da ilha de Creta. Assim vocês teriam evitado tudo isso. Porém, eu quero falar alguma coisa para vocês. Eu quero que vocês tenham coragem, porque nenhum de vocês perderá a vida. Apenas um navio será destruído. E depois, no capítulo de amanhã, nós vamos estudar por que Paulo falou essas palavras. Levantou-se no meio daquele povo entristecido, sem esperança, amedrontados, a morte rondando ali, e ele diz: nenhuma vida se perderá. E eu pergunto, será que agora eles vão acreditar em Paulo? Esse texto é extremamente lindo e reflexivo. Vocês viram que no começo, quando Paulo foi entregue, ele foi liberado para que ele recebesse os cuidados de alguns amigos. Não era comum acontecer isso com um preso, mas Paulo alcançou graça. Logo no início do capítulo, nós vemos isto. Ele foi, digamos assim, agraciado, né, por pessoas bondosas que tinham esse gesto, permitiu que ele fosse cuidado. Então é um ponto muito interessante que nós vemos notar como Deus protegeu Paulo em diferentes situações. Essa de Júlio ter sido tão bondoso com ele, e agora, no meio dessa tempestade, ele se levantar e com voz firme dizer: não fiquem com medo, porque nenhuma vida se perderá. É porque o apóstolo Paulo sabia que ele teria que ir para Roma, pregar lá. A lição é muito linda e muito importante para nós. As circunstâncias e as tempestades da nossa vida, muitas vezes elas vêm por desobediência, como no caso aqui. Nem sempre, mas às vezes vem. Mas o que importa é contornar a situação, sabendo que nós temos um Deus poderoso, cuidadoso e que quer o nosso livramento. E então, seja o que for, a tempestade que for, que estiver assolando as nossas vidas, vindas, porque às vezes nós provocamos ou nós não damos atenção às circunstâncias, ou se elas forem pela vontade de Deus para o nosso crescimento, tudo é crescimento. O que nós devemos atentar é que existe um Deus que está acima de todas as coisas, que cuida das nossas vidas e que vai levar até o final o plano que Ele tem para nós. Deus abençoe sua vida.